Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 2, verso 12 ao verso 16. Nós temos aqui conclusões sobre o julgamento de Deus. O verso 12 nos diz: Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Temos conclusões sobre aquilo que foi dito em Romanos 2, verso 6 ao verso 11, quando ali nós temos detalhes do julgamento do Senhor. O julgamento que trata todos igualmente pelas obras. Aqueles que são perfeitos terão vida eterna, glória e honra, e aqueles que têm falhas, que são pecadores e falham diante de Deus, eles têm sobre si a ira do Senhor, tribulação e angústia, como nós vimos no texto passado. Mas aqui o apóstolo Paulo avança para trazer algumas conclusões sobre isso que ele ensinou, do verso 6 ao verso 11. E a conclusão é que o julgamento é pela lei. O verso 12 diz: todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. O julgamento é pela lei. Verso 12 e verso 13 trata sobre isso. Pela lei até aqueles que não conheciam a lei. É isso que significa a expressão sem lei. Quando o texto diz que os que pecarem sem lei perecerão. Sem conhecerem a lei, eles serão julgados e condenados. Porque há um conceito nas Escrituras que a ignorância, ela não torna a pessoa inocente. Ignorar a lei, ignorar a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, não torna o ser humano inocente perante o seu Criador. Não conhecer aquilo que é justo e aquilo que é injusto, não conhecer plenamente a santa lei de Deus, não faz com que o homem chegue àquele julgamento inocente perante o Senhor. A ignorância da palavra de Deus, ela não é vista de modo positivo. Ela não faz com que o ser humano se torne aprovado perante o juízo do Senhor, mas aquele que não conhece a vontade de Deus e que na sua ignorância ele segue os seus próprios caminhos, distante da vontade do Senhor, sem lei, ele vai perecer. E todos os que pecarem sob a lei serão julgados. Veja que Paulo está colocando lado a lado os que conhecem a lei e os que não conhecem a lei. Os que conhecem a lei, ao pecar contra a lei, eles serão julgados pela lei que sentencia a morte, a condenação para aqueles que pecam diante da lei. Se aqueles que conhecem a lei erram contra ela, eles também serão condenados ao mesmo destino para os que conhecem e os que não conhecem a lei. O verso 13 acrescenta dizendo: porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Ao detalhar mais sobre esse julgamento, o julgamento que é pela lei do Senhor, pelo parâmetro de justiça, de perfeição. Esse julgamento pela lei não é pelo fato de ouvir a lei, mas de ser cumpridor da lei, de ser perfeito perante as exigências de Deus. Seja conhecendo ou não conhecendo, o ser humano neste dia ele vai ser julgado pela lei do Senhor. Não se torna justificado diante de Deus aquele que ouve, mas aquele que é perfeito em obediência, esse é justificado pelas obras naquele dia, naquele julgamento. E aí o verso 14, verso 15, nos traz mais uma explicação, um pouco que deve nos fazer refletir. No início do verso 12, nos deve trazer alguns questionamentos sobre o fato de que por que Deus vai julgar essas pessoas que não conhecem a lei, mesmo na ignorância, porque Deus vai julgar eles pela lei. E aí há uma palavra de esclarecimento, verso 14 e 15, quando diz que eles não são tão ignorantes assim. Ainda que os gentios possam não conhecer a lei de Deus tão plenamente como os judeus que cresceram ouvindo a lei do Senhor,
também é verdade que aquele conceito que já foi estabelecido no capítulo 1, de que Deus se dá a conhecer, ele revela ao ser humano algo de si. Por isso o gentio, aquele que não ouviu a lei do Senhor, ele não é tão desprovido de revelação, mas ele conhece algo da lei do Senhor. E a explicação no verso 14 e 15 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. A própria vida dos gentios, a vida dos gentios que não conhecem a palavra de Deus, eles mostram que, em um dado momento, eles revelam ser imagem de Deus, no conhecimento que eles têm do Senhor. Eles revelam esse conhecimento da lei do Senhor que está no coração deles, ainda que manchado pelo pecado, ainda que manchado com alguns conceitos distantes da vontade do Senhor, mas eles mostram práticas, eles mostram algumas condutas que são semelhantes à vontade do Senhor, e eles se tornam leis para si mesmos quando eles, ainda na ignorância da lei do Senhor, eles seguem alguns princípios da palavra de Deus. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então, essas pessoas que não conhecem detalhadamente a lei do Senhor, eles mostram que há um certo conhecimento, há a lei gravada no coração deles, porque Deus criou o homem à sua imagem para ele adorar o Senhor, para ele se comunicar com o Senhor, para ele se relacionar com o Senhor. Deus criou o homem para o louvor da glória de Deus. O pecado trouxe uma mancha no ser humano, mas o pecado não fez com que o homem deixasse de ser imagem de Deus. Ainda que no pecado e distante do Criador, ele tem ainda marcas da obra do Senhor sobre sua vida, da criação. E como homem, ele tem a norma da lei gravada no seu coração. Quando ele vai fazer alguns atos, ainda que ele não conheça a lei do Senhor, a sua própria consciência o acusa e serve como juiz. Mostra que a sua consciência está, de certo modo, marcada pela lei do Senhor, que está dentro do seu coração. Há um certo conhecimento da lei do Senhor, de modo que ele não é tão ignorante assim sobre a vontade de Deus. E ele vive, em dado momento, mesmo sem conhecer a lei do Senhor, ele vive em conflitos, porque os seus próprios caminhos não são aprovados pela sua consciência. Ele não consegue nem se aprovar, porque os seus erros são condenados pela sua consciência. Ele é julgado pela lei que está no seu próprio coração. Mas o verso 16 nos diz que o julgamento ele será por Cristo naquele dia. O verso 16 diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Para quem conhece a lei do Senhor, para quem não conhece a lei do Senhor, para quem é gentio, para quem é judeu, todos serão julgados naquele dia pelo Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho. Se lembra que Paulo ele termina a sessão introdutória no verso 16 e verso 17 do capítulo 1, falando que ele vai falar sobre o Evangelho. E o primeiro tema que ele trata para chegar nessa mensagem, a boa nova de salvação, é sobre o problema do pecado, de como Deus fica irado, e por isso Romanos 1, verso 18, começa o tema da ira de Deus. O tema da ira de Deus que vai levar, que aponta para esse dia do julgamento, o dia do dia final, onde o Senhor vai voltar para julgar toda a humanidade e aqueles que estão confiados nas suas próprias obras. Eles, para serem aprovados nesse julgamento, eles precisam ser perfeitos diante do Senhor. Paulo está conduzindo o povo, os seus leitores, os seus ouvintes, a entenderem que a partir de Cristo não há como haver salvação. Diante desse julgamento, ou se é perfeito, ou se é pecador. E todos nós sabemos que não há perfeito, não há um homem
que não seja associada ao pecado, que não tenha atitudes falhas. E por isso Paulo está tratando o coração do povo para que eles reconheçam que somente em Cristo eles podem ser aprovados diante desse julgamento. Somente em Cristo eles podem ter a garantia da vida eterna, porque pelas nossas próprias obras nós seremos julgados por meio de Cristo e nós seremos condenados. Se estivermos confiados em nossos próprios méritos, nós estaremos diante do Senhor com conhecimento ou sem conhecimento da lei, mas nós seremos julgados pela lei e ao sermos julgados nós seremos condenados e não aprovados pelas nossas próprias obras. Que o Senhor nos ajude a descansarmos na obra graciosa de Cristo e nela reconhecermos que nela está a nossa esperança de vida eterna, somente nela, na obra de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tão grande salvação que o Senhor fez por nós ao enviar Teu Filho, Jesus Cristo. E nela, Deus, é que nós podemos descansar e ter esperança de vida eterna. Que o Senhor nos dê, ó Deus, clara compreensão da Tua graça, que nela possamos descansar, ó Deus. Isso que nós Te oramos, em nome de Cristo. Amém.